Sim, professor. Perceberam, né? Tá bom, encaminho no grupo da turma. Vamos já começar, tá? Vamos lá, começar? Então, vamos lá, pessoal. Boa tarde a todos, tá bom? A gente vai hoje falar um pouquinho sobre imunidade inata, né? Então, é um assunto que eu fiz questão de ministrar para vocês, porque lembra, né? Na partir do dia... Deixa eu ver aqui. A partir do dia 26, tá bom? Dia 22 e dia 26. Dia 22 para umas turmas e 26 para outras turmas, tá bom? Vai ser a nossa prova parcial, tá? E em torno de 70% da prova parcial vai estar justamente esse conteúdo que é a imunidade inata, tá bom? Que foi justamente o conteúdo que vocês fizeram a prova, na verdade, nosso TBL ontem, tá bom? Nosso TBL 2, tá? Tá todo mundo ouvindo direitinho? Deu só um legal aí. Beleza. Sim. Bom, então pronto, tá? Então vou tentar, o pessoal que não vai conseguir assistir, eu vou tentar gravar aqui, eu vou colocar para gravar, e aí depois vocês assistem. Vou ver aqui, pronto. Pronto, tô gravando aqui, tá bom? E depois a gente vê como que a gente faz para disponibilizar para vocês, beleza? Compartilhar aqui a tela do computador. Caso, pessoal, dê alguma travada, alguma coisa assim do tipo, tá bom? Vocês falam para mim, tá bom? Vamos lá. Tá passando o slide para vocês? Tá conseguindo passar o slide? Tá certinho, professor. Tá passando, né? Oi? Sim, professor, tá passando. Tá bom, beleza então vamos lá. Se alguém der uma travada aí, vocês avisam. Falei no áudio, tá? Que eu não tô conseguindo ver a caixa de mensagem não, tá bom? Vamos lá. Pessoal, então a gente vai entender um pouquinho sobre os aspectos da imunidade inata, tá bom? Aqui, como eu comentei com vocês, eu já havia falado com vocês, o nosso sistema imunológico, tá bom? Nosso sistema imune, ele é justamente dividido em dois grandes grupos, né? Como a gente já falou em sala de aula. A gente vai ter aquela imunidade que nós já nascemos com ela, que nós chamamos de imunidade natural, tá bom? E tem aquela parte do sistema imunológico, tá? Que a gente vai aprimorando, tá bom? A cada exposição que a gente vai tendo, que a gente chama de sistema imune adaptativo, tá bom? Então, lembra que graças à questão da especificidade da memória imunológica, né, é que a gente vai aprimorando a cada repetida exposição que a gente vai tendo aos agentes microbianos, tá bom? Então, sempre a resposta secundária a um determinado agente infeccioso, sempre é mais robusta do que a primária, e assim sucessivamente, graças a essa capacidade que o sistema adaptativo tem de gerar memória imunológica, tá bom? E um dos detalhes muito importantes que a gente tem que lembrar, inclusive caiu no TBL ontem, tá? O nosso sistema imuninato ou natural, é ele que é responsável por fazer, né, a ativação, tá, do sistema imune adaptativo. Ele que é responsável por ativar o sistema imune adaptativo. E aí nós temos, pessoal, 3 células, eu já falei inúmeras vezes para vocês. Dentro da imunidade inata, nós temos um grupo de células que nós chamamos de AP6, que são as células apresentadoras de antígenos, né? E aí essas AP6, não esqueçam, tá bom? Essas AP6, tá? A gente vai ter 3 grandes grupos de células que vão fazer esse processo. A primeira delas, que nasceu para fazer isso, é a célula dendrítica, tá? A segunda célula que é responsável pela apresentação é o macrófago, que são células teciduais. E a terceira e última célula que é responsável por fazer a apresentação de antígenos é o linfócito B, tá bom? Então, só são AP6, não esqueçam, esses 3 tipos de células. Célula dendrítica, macrófago, juntamente com linfócito B, tá bom? Qual vai ser o nosso objetivo? Entender esses 3 últimos pontos aqui, ó. Quais são os receptores,
do sistema imuninato, tá? Vamos entender também como é que é a sinalização intracelular deles, tá bom? E juntamente com o mecanismo efetor, tá bom? Cada parte do sistema imunológico vai ter seus mecanismos efetores, tá? O processo inflamatório, né, a defesa antiviral e a fagocitose, tá bom? São os 3 mecanismos efetores que o sistema imuninato ele utiliza para eliminar agentes infecciosos do nosso corpo. Essas 2 primeiras a gente já viu, células e tecidos do sistema imunológico. Então a gente já falamos sobre esse conteúdo, tá bom? Então vamos lá. Então, basicamente falando, a gente já comentou, né, lá na nossa segunda aula, que todas as células do sistema imunológico, elas têm uma origem comum, tá? Que é justamente essa daqui, ó. A gente chama de stem cell, ou célula-tronco pluripotente, tá bom? Ou você chama de stem cell, ou célula-tronco pluripotente. Lembra que a stem cell, pessoal, justamente é uma célula que ela deriva lá da nossa medula óssea, tá? A medula óssea tem um tipo de tecido, que a gente chama de tecido hematopoético, tá bom? E esse tecido hematopoético, ele justamente tem essa célula-tronco pluripotente, que ela consegue sintetizar, consegue produzir várias células do sistema imunológico, tá bom? E para que ela consiga produzir essas células sanguíneas, tá? Ela vai gerar 2 grandes linhagens, que eu já comentei com vocês. Então, a stem cell, ou célula-tronco pluripotente, ela gera 2 linhagens grandes de células. Uma a gente chama de linhagem mieloide, de progenitores mieloides, ou linhagem mieloide, e o outro nós chamamos de progenitores linfóides, tá bom? Lembra, por exclusão, se você sabe, ó, o progenitor linfóide, tá? Você tem, por exclusão, o progenitor mieloide, tá bom? Pessoal, só desliguem o áudio de vocês, por favor, tá bom? Pra gente conseguir continuar. Se quiser falar, aí você liga o áudio. Mas quando não estiver falando, desliga, tá bom? Vamos lá. Então, lembra, a gente vai ter, né, 2 grandes grupos, tá bom? Que nós chamamos de progenitores. A gente vai ter o progenitor linfóide, vamos ter o progenitor mieloide, tá bom? Vamos lá. E aí, o que que acontece, ó? O que que acontece? O progenitor linfóide vai gerar 3 células somente, só 3, tá? Vão gerar os linfócitos T, os linfócitos B, juntamente com as células NK, tá? São os 3 tipos de células que a progenitor linfóide vai gerar, T, B, juntamente com NK. Então, por exclusão, se você já sabe o progenitor, né, linfóide, por exclusão, tu já consegue saber o mieloide, tá? O mieloide vai ser todo o restante. Então, o eritrócito, a célula do sangue, a plaqueta, o basófilo, eosinófilo, mastócito, neutrófilo, monócito, tudo vai ser progenitor mieloide, tá bom? Não esqueçam disso, tá? Beleza. E aí nós temos, ó, as 2 principais, né, parte do sistema imune, que nós conhecemos como sistema imuninato, tá bom? E aí lembra, ó, nesse gráfico aqui, nessa figura que eu estou mostrando para vocês, tá? No eixo Y, você vai ter um número ali, tá bom? De bactérias de um processo infeccioso, enquanto no eixo X, aqui embaixo, ó, a gente vai ter a duração de um processo infeccioso, bacteriano, né? Então você percebe que nos 7 primeiros dias, ó, que nós temos o dia 0, dia 7 e dia 14, ó. Nos 7 primeiros dias de um processo infeccioso, tá mais especificamente ali, nas primeiras 24 horas, 12, 24 horas de um processo infeccioso, a primeira parte do sistema imunológico a ser ativado é justamente o sistema imunológico inato, tá bom? Então, ou seja, são as células do sistema imuninato que são as primeiras a serem ativadas. Então, entrou um micro-organismo no meu corpo, no meu organismo, é justamente a primeira que vai ser ativada é o sistema imuninato. E aí você pergunta por quê? Gente, o sistema imuninato, se você for parar para perceber, ele está localizado principalmente nas portas de entrada de micro-organismo do nosso corpo. Então, se eu estou num ambiente que eu inalo um micro-organismo, eu já vou ter células respiratórias, broncorrespiratórias, né, que vão combater esse agente infeccioso. Cortei a minha pele, eu já vou ter células imunológicas inatas ali, tá bom? Entrou pelo meu sistema genito urinário, eu já vou ter células imunológicas ali. Atravessou a barreira hematoencefálica, eu já vou ter células imunológicas lá. Passou pela circulação porto-hepática, tá bom? Que é a circulação do fígado, tá? Eu já vou ter células do sistema imunológico ali. Ou seja, em todos os cantos de porta de entrada que nós temos do nosso corpo, do nosso organismo, vão estar células do sistema imuninato. Por isso que são elas justamente, né,
a serem ativadas e são as primeiras que vão estar envolvidas em um processo infeccioso, tá bom? Em um processo infeccioso. Sistema imune inato não conseguiu resolver o processo infeccioso, seja ele viral, bacteriano, tá bom? É aí que ele vai chamar reforço, né, do sistema imune adaptativo, tá bom? Então, por isso que quem avisa o adaptativo, tá bom, que está com um agente infeccioso, é justamente o inato, que é ele que vai ser ativado primeiro, tá bom? Tudo certo? Tô entendendo aí? Deu um ok, um oi. Professor, Pode falar. sobre essa, por exemplo, a questão da última prova de ontem, do TBL de ontem, tinha exatamente o que o senhor está falando, né, sobre a apresentação de antígeno. E aí tinha a Isso. questão do linfócito lá, né, que gerou uma certa dúvida, porque realmente não tinha especificando, né, se era T ou B. E, pelo que entendi, assim, ela tem esse link, né, da APC iniciar a imunidade adaptativa, né? Mas Isso. É o inato que ativa o adaptativo. na questão de ontem, eles seriam, então, em vez de ser inato, já fazia parte da adaptativa, essa fase, ou da inato? Não sei, eu não entendi a tua pergunta. Qual é a tua pergunta? Não, aqui na sua questão ontem, lá no TBL, na última, tinha dizendo que Aham. macrófagos e Ah, tá. células apresadores de antígenos Isso. faziam Minha pergunta parte. era assim, ó. Isso. Eu perguntei assim: fazem parte das células apresentadoras de antígeno, macrófago e célula dendrítica. Aí eu perguntei se está certo ou está errado. O que que você acha? Tá faltando alguma? Eu acho que faltou Ah, especificar se era de fósforo T ou B, né? eu não especifiquei nenhum. Eu só coloquei macrófago e célula dendrítica. Tinha Então são linfócito, 3 células. tinha linfócito lá na Exa- questão. Não, não tinha não. Não tinha linfócito não. Depois eu vou mostrar para vocês em sala de aula, tá bom? Qualquer dúvida do TBL, a gente vai ver em sala de aula, tá? Tá bom, obrigado. Mas Desculpa. enfim, não, beleza, Carlos. Mas na última questão eu só coloquei célula dendrítica e macrófago. Então, para ser o grupo de APC, faltava linfócito B, tá bom? Faltou linfócito B. Por isso que a questão estava falsa, que a última estava falsa, tá bom? Ah, Aí entendi, vamos lá, obrigado. entendeu? Beleza. Então vamos lá. E aí, pessoal, ó, lembra que para ativar, né, o sistema imune adaptativo, quem faz esse processo é justamente o sistema imunológico inato, tá bom? O sistema imune inato, tá bom? Vamos lá. E aí o que que acontece, pessoal? Logo após os 7 dias ali, né, após as 24 horas de um processo infeccioso, a gente já entra ali responsável por ativar ali o sistema imune adaptativo, é justamente o inato. E aqui está justamente mostrando esse processo, ó. A gente tem aqui uma célula, um APC, que aqui pode ser um linfócito B, pode ser um macrófago, uma célula dendrítica, apresentando, ela fagocitou, se você perceber, ó, ela fagocitou e apresentou um pedacinho do antígeno. Alguém lembra qual é o nome desse pedacinho? Já falei para você em sala de aula. Epítopo. Qual é o nome que a gente dá? Isso, é o epítopo ou determinante. Ela está apresentando esse epítopo, esse determinante, para outro linfócito. Ó. Só que esse linfócito aqui, a gente chama de linfócito naive. É um linfócito virgem. Ou seja, ele nunca tinha recebido ninguém ainda, por isso que é chamado de virgem, né? Tá? E a partir disso é que ele vai se diferenciar. É um linfócito de memória e um linfócito efetor. Memória de quem? Desse epítopo aqui, a qual foi apresentado, tá bom? E aí você percebe que esse linfócito, depois que ele foi ativado, ele dá a sua contrapartida, ó, auxiliando, ajudando os macrófagos a erradicar o processo infeccioso. Professor, então quer dizer que é uma via de mão dupla? Exatamente. O macrófago ajuda a ativar o linfócito, e o linfócito, em contrapartida, ajuda o macrófago a aumentar o seu poder fagocítico. Como a gente vai ver sistema imune adaptativo lá para as N2, tá bom? Mas é justamente uma via de mão dupla, tá? Aí vamos aqui, ó. E aí a gente vai ter, né, em relação ao sistema imune inato, inúmeras células. A gente vai ter o neutrófilo, a gente vai ter o macrófago, a célula dendrítica, a célula natural killer, cada um vai ter ali as suas funções imunológicas, né, para conseguir combater os processos infecciosos. O que eu quero que vocês lembrem principalmente, pessoal? Neutrófilo, tá? Neutrófilo é uma célula importantíssima do sistema imunológico, inato. Por quê? Porque é justamente elas, a serem, tá, as primeiras células que vão migrar para um foco infeccioso, tá bom? Vão ser as primeiras células. Então a gente vai ter ali o vaso sanguíneo, lá dentro
a gente vai ter neutrófilo. Se eu tiver uma infecção tecidual, tá bom? A primeira célula que vai sair de dentro do vaso e ir para o tecido é justamente o neutrófilo, justamente os neutrófilos, tá bom? E aí o que vai acontecer, pessoal? Para que a célula saia de dentro do vaso para o tecido, a gente dá um nome disso, certo? Quem lembra o nome desse processo? Diapedese? Exatamente, diapedese ou quimiotaxia, é a mesma coisa, tá bom? Então, quimiotaxia ou diapedese é justamente a saída de leucócitos do vaso para o tecido, tá? Então, quando você tem um processo infeccioso, o professor falou para vocês de semiologia, de habilidades médicas 1 e 2, que você tem a formação de pus. Gente, o pus não é nada mais nada menos do que neutrófilo e células mortas, tá? Então, o neutrófilo migra lá para o foco infeccioso, mata a bactéria, só que ele morre também, tá? Então, o pus é isso, é a bactéria morta, é neutrófilo morto, é degradação de tecido, tá? É justamente isso que forma o pus, tá bom? Só que lembra, para que o neutrófilo ele consiga sair de dentro do vaso para o tecido tem que liberar substâncias para fazer essa atração, tá bom? Não é só ele chamar, né, gente? Tem que ter algumas substâncias que vão fazer essa atração. E o nome das substâncias, a principal substância para o neutrófilo, quem lembra a citocina? Caiu no TBL ontem. É a? IL-8? Isso. Antigamente chamada IL-8, só que o novo nome dela agora é CXCL8, tá bom? Esqueçam interleucina 8. O nome correto agora é CXCL8. Então, ou seja, a bactéria que está aqui, as células que estão no tecido, elas estão liberando CXCL8. As células teciduais, na verdade, tá? Estão liberando CXCL8. O neutrófilo, ele é cheio de receptor de CXCL8. Então, quando o CXCL8 é absorvido pelo vaso, cai na corrente sanguínea e se liga no receptor, dá o gatilho, dá o estímulo para que ela saia daqui para cá, tá bom? Para que ela saia daqui para cá, tá bom? Beleza? Então, é uma das funções importantíssimas aí. Outro detalhe, preste atenção. Quando a gente chegar em sistema complemento, entenda o seguinte, ó. O neutrófilo também, ele é cheio de receptores, tanto para imunoglobulina, né, anticorpo, imunoglobulina do tipo IgG, quanto receptores do sistema complemento, principalmente receptores de C5a, tá bom? Que é justamente moléculas, tá bom, do sistema complemento, tá bom? Aí um detalhe, pessoal, que eu não quero que vocês esqueçam. O mecanismo de morte, tá? Do neutrófilo e o macrófago, os dois vão fazer fagocitose, tá bom? Lembra que nós temos um grupo de células que nós chamamos de fagócitos, né? Aí, quem são os fagócitos? Os fagócitos são 3 células. O neutrófilo, a célula dendrítica, também é uma, tá? E também o macrófago, tá bom? Essas 3 células a gente chama de fagócitos, têm a capacidade de fazer fagocitose. Só que o mecanismo de morte que o neutrófilo faz logo após ele realizar a fagocitose é completamente diferente do macrófago. Os dois fazem fagocitose. Só que o neutrófilo mata liberando ROS, que é espécie reativa de oxigênio, dentre outras enzimas, como elastase, colagenase, tá bom? Lisozima, enquanto o macrófago mata liberando NO, liberando óxido nítrico, tá bom? Professor, então quer dizer que o macrófago não produz ROS? Ele produz, mas em pouca quantidade. Ele produz mais para matar NO. Conseguiram entender a diferença? Professor, você pode repetir aqui, não entendi, não. Tá, olha só. Tanto o neutrófilo quanto o macrófago, eles vão fazer fagocitose, certo? Sim ou não? Tá. Então, ambos vão fazer fagocitose, mas o mecanismo que um vai matar é diferente do outro. O neutrófilo mata a bactéria que ele fagocitou, liberando principalmente esse daqui, ó. ROS, espécie reativa de oxigênio, tá bom? Enquanto o macrófago mata principalmente liberando esse daqui, ó, NO, que é óxido nítrico. Então, os dois vão fazer fagocitose, mas ambos utilizam um mecanismo diferente para matar,
tá bom? Mecanismos Entendi. diferentes. Obrigado. Professor, Outro detalhe importante. Pode falar. Tanto o neutrófilo quanto o macrófago podem ser considerados granulócitos? O neutrófilo. Granulócito é o neutrófilo, eosinófilo e basófilo. O macrófago não é granulócito. Tá bom? É por isso que vem essa Bem? distinção, né, professor, do ROS e do NOS, exatamente para não ter essa confusão do grânulo, né? Exatamente. Ó, o neutrófilo é um granulócito, ele tem grânulos aqui, ó, grânulos primários, ó, de lisozima, hidrolase, protease, mieloperoxidase. E já o macrófago não tem grânulo, não é uma célula granulada, tá bom? Tudo bem? Entenderam, gente? Tudo certo, professor. Obrigado. Então pronto, vamos lá. Entendi, professor. Entendi sim, obrigado. Beleza, vamos lá. Outro detalhe, ó, o neutrófilo, pessoal, outro mecanismo de morte do neutrófilo é justamente liberando o que a gente chama de traps, tá bom? Beleza? O que é esse trap? Ó, esse trap a gente chama de netose, são armadilhas extracelulares de neutrófilos, a gente chama de nets, ó. Esse Tzinho aqui, ó, é de trap em inglês, que significa armadilhas, tá? Na tradução. Então, outra função que o neutrófilo mata é justamente liberando o conteúdo do seu citosol, liberando DNA. Aí você percebe daqui, as netoses, ó, liberam DNA, ó, e várias bactérias ficam ligadas, ó, a essa substância e vão à morte, tá bom? Então a gente chama de NETs, traps extracelular de neutrófilo, ó, armadilhas extracelulares de neutrófilos, tá bom? É outro mecanismo que o neutrófilo também consegue combater o processo infeccioso, tá bom? Então, além de liberar ROS e grânulos, eles liberam essas netoses, esses nets, essas armadilhas extracelulares de neutrófilo, tá bom? Outra célula que é muito importante a gente entender em relação à sua função no sistema urinário é a célula dendrítica. Lembra que a célula dendrítica, tá? Ela tem duas classificações básicas. A gente vai ter a célula dendrítica que nós chamamos de convencionais e vamos ter a célula dendrítica que a gente chama de plasmocitoide, tá bom? Gente, qual é a função clássica, convencional de uma célula dendrítica? Fazer o quê? Ser uma APC. Apresentação de andígeno. Exatamente, essa é a função clássica dela, ela nasceu para isso, tá bom? E também nós temos outro grupo de célula dendrítica, que além de apresentar antígenos, ela ajuda a combater processos infecciosos virais, que é justamente a célula dendrítica plasmocitoide, tá bom? Por quê, gente? Ó, lembra que nós temos um grupo de receptores no sistema urinato, que a gente chama de TLRs, Toll-like receptors, lembra lá? Esses TOLs, eles estão localizados em vários locais da célula, tá bom? Estão localizados nos transmembrana, atravessando a membrana plasmática, e também podem ser localizados no citosol da célula, tá bom? Então, a gente percebe os TOLs citosólicos, tá? Os TOLs endossomais, eles conseguem reconhecer partículas virais, conseguem reconhecer vírus. O vírus é um micro-organismo extracelular ou intracelular obrigatório? Intracelular. Então, a célula dendrítica é cheia de TOL, plasmocitoide, tá? A célula dendrítica plasmocitoide, ela é cheia de TLR endossomal, de TOL endossomal. Então, por isso que é ela que vai reconhecer partículas virais, tá bom? Partículas virais. Porque ele tem muitos receptores ali para reconhecer vírus no seu endossoma, tá bom? No seu endossoma, tá bom? Beleza? E aqui nós temos o macrófago. Gente, o macrófago, tá? Eu quero que vocês lembrem aqui de 3 coisas importantes. Primeira coisa, tá? Quando ele está no sangue, ele é chamado de monócito. Saiu do sangue, foi para o tecido, eu já dou o nome dele de macrófago. Então, ele saiu do sangue e foi para o tecido, aumentou o seu poder fagocítico, eu já denomino ele de macrófago. A citocina que faz o processo dele sair do sangue e ir para o tecido é outra citocina, caiu no TBL, chamada CCL2, tá? Então, é a CCL2 que faz esse processo, que o macrófago saia do vaso e vá para o tecido.
Outro detalhe que vocês não podem esquecer é o perfil de macrófago. Macrófago eu tenho dois tipos. Eu tenho um macrófago chamado M1, que é um macrófago extremamente inflamatório, e eu tenho um macrófago chamado de M2, que é um macrófago que faz o oposto, é anti-inflamatório, ele serve para reparo tecidual. Tá bom? Para reparo tecidual. O que vai diferenciar se esse macrófago vai ser M1 ou M2? O perfil de citocina no ambiente. Se no ambiente eu tiver citocina inflamatória, pró-inflamatória, como interleucina 12, interleucina 1, TNF-alfa, óxido nítrico cintável induzível, que é o INOS, tá? Ele vai ser M1, pró-inflamatório. Se no tecido tiver produtos anti-inflamatórios, como interleucina 10, arginase, fator de crescimento transformante beta, que a gente chama de TGF-beta, fator de crescimento transformante beta, ele vai ser o quê? M2. Tá bom? Então, a depender do tipo de citocina do ambiente, ele pode ser M1 ou ele pode ser M2, tá bom? Na figura aqui, ó, nessa figura que está mostrando aqui, o que você acha? Esse macrófago é M1 ou M2? M2. Na figura aí? Por que tu acha que é M2? Pra mim ele é M1. Ele tá fagocitando, parece. Exatamente, ó. Então tá aqui bactéria, ó. Então, esses pontinhos verdes são bactérias, ó. Então, se é bactéria, ele vai ter que estar com um perfil altamente inflamatório. Para quê? Para fagocitar esses micro-organismos, ó. Tá bom? Então, se eu fosse dosar a citocina aqui... Professor, eu tenho assim, eu não entendi muito bem na hora que eu li o livro, que ele diz que o M2, ele participa de fatores de cicatrizante, alguma coisa assim. Aí eu não entendi essa parte aí muito bem. Um reparo tecidual é uma cicatrização. Tá bom? Então, quando eu falo que o M2 vai fazer o reparo tecidual, tá aqui, ó. O M2 é de reparo tecidual, é justamente um macrófago que vai ajudar na cicatrização do tecido. Entendeu? Se eu cortei a pele do tecido, ela vai ter que ter o reparo. O professor inclusive, de aula de ferida, ele falou que um dos indicativos professor de habilidades, né? Ele falou que um dos indicativos de cicatrização é quando tem um M2, que indica que já foi contido o foco no infeccioso, né? Exatamente. Então, primeiro é M1, limpou a região, aí ele se polariza para M2. Tá bom? Beleza? Outro detalhe importante, pessoal, em relação ao macrófago, tá? É em relação ao tecido. Lembra que eles são células teciduais, ó. Eles têm tanto do sanguíneo, que migra para o tecido, quanto tem os que já moram no tecido. Né? E no sistema nervoso, ele é chamado de micróglia, no fígado é chamado de célula de Kupfer, no osso é chamado de osteoclasto, tá bom? Quando ele está no pulmão, é chamado de pneumócito tipo 3, ou macrófago alveolar, tanto faz, tá? Então, ou seja, tem inúmeras características aí, tá bom? Aqui são os granulócitos, ó. Granulócitos a gente tem neutrófilo, eosinófilo, basófilo, e no tecido é o mastócito. Essas três aqui, ó, são células circulantes, ou seja, estão dentro do vaso. Neutrófilo, eosinófilo e basófilo. Tecidual é o mastócito, tá bom? Tá aqui, como vocês podem ver, o mastócito é recheio em grânulos, ó, no seu citoplasma, formados pelo quê? A gente comentou na aula passada. Formados por histamina, né? Formados por histamina, tá bom? Beleza? Vamos lá. Pessoal, aí aqui nós temos os receptores. Vamos falar dos receptores aqui, tá? Em relação aos receptores, ó, do sistema imuninato, lembra que a gente vai ter o seguinte, ó. Imagina que aqui a gente vai ter um macrófago. Ó, aqui um macrófago. Para esse macrófago conseguir reconhecer produtos microbianos, ele tem que ter um receptor. Esse receptor a gente chama dentro da imunidade inata de PRRs. São os receptores de reconhecimento padrão, PRRs. Está aqui o receptorzinho aqui, ó. E o que os PRRs vão reconhecer? Os PRRs vão reconhecer ou PAMPs, são padrões moleculares associados aos patógenos,
ou eles vão reconhecer os dumps, tá bom? Os dumps, ó, são padrões moleculares associados ao dano. Lembra lá, o que é pump? Padrão molecular associado ao patógeno. E dump, padrão molecular associado ao dano, tá bom? Os pumps dependem muito do micro-organismo. Cada micro-organismo vai ter o seu pump. Se a bactéria gram-negativa, o que ela vai ter? Lipopolissacarídeo. Se é a bactéria gram-positiva, qual é o pump? Peptídeo-glicano, ou ácido lipoteicoico. Se é vírus, vai ter RNA. Aí tem RNA de fita simples, tem RNA de fita dupla, tá bom? Mas ambos são pumps. Se for protozoário, o pump do protozoário são os glicofosfonositores. Se for um fungo, são os mananos. Tudo isso é pump. Aí uma pergunta que eu coloquei no TBL de vocês. Gente, os dumps são padrões moleculares associados ao dano. Eles são liberados pela célula que está em necrose ou em apoptose? O que vocês acham? Exatamente. Então, os dumps, ó, eles são liberados quando a célula está em morte por necrose. Aí você me pergunta, mas professor, a apoptose não é uma morte também? É, só que é uma morte fisiológica, tá bom? Todo mundo tem que morrer um dia, inclusive a nossa célula, tá bom? E a apoptose, gente, é uma morte celular fisiológica, tá? A gente está tendo apoptose a todo momento. Tu já pensou se as células do sistema imunológico, tá bom? Reconhecessem os dumps das células em apoptose? Tá? A gente estava todo tempo inflamado, porque a apoptose é algo natural do nosso corpo, é algo fisiológico, tá bom? Então, elas só reconhecem os dumps de células em necrose, tá bom? De células em necrose. E aí nós temos, por exemplo, tá bom? Um dump, que é muito comum, são os HSPs, ó. São as proteínas do choque térmico. O próprio DNA, nosso próprio DNA, gente, ele é um tipo de dump, tá? Quando a célula morre por necrose, ela libera DNA do citosol, né? Tá bom? E aí é reconhecido como um dump, tá bom? Então são todos aí produtos, tá? Que podem ser reconhecidos. Cristais, ó, que nosso corpo pode acumular, é um tipo de dump. Por exemplo, o que é importante você entender dessa parte? Os pacientes que têm gota, por exemplo, pessoal, paciente que tem gota é um paciente com excesso de cristal de ácido úrico, tá bom? Então, o ácido úrico é um dump, ele ativa receptores das células imunológicas. Por isso que quem tem excesso de ácido úrico é extremamente o quê? Inflamado, tá bom? Por quê? Porque o ácido úrico, né, é um dump que ativa as células do sistema imunológico a liberar citocinas inflamatórias, tá bom? Só para vocês terem uma ideia. Aí tá aqui, ó. Esses PRRs, esses receptores de reconhecimento padrão, eles estão localizados em inúmeros locais, tá bom? Eles podem ser localizados transmembrana, ó, como vocês podem ver aqui, tá bom? Quando eles atravessam a membrana, a gente chama de transmembrana. Tem uma estrutura dentro do nosso citoplasma que a gente chama de endossoma. Eles também estão localizados no endossoma, tá bom? No endossoma. Ou podem ser dispersos no citosol. A gente chama de receptores citosólicos. Gente, de todos os receptores, tá? Eu quero que vocês lembrem, principalmente dos Toll-like receptors e dos Nod-like receptors. Vou querer que vocês lembrem, ó, dos Toll-like receptors e dos NLRs, que são os Nod-like receptors, tá bom? Beleza? RIG é importante, CDS também, mas são menos importantes do que esses dois. Esses dois têm mais aplicabilidade clínica aí para vocês, tá bom? Então, olha só. Os Toll-like receptors, a gente vai ter ali funcionais, a gente vai ter de 1 a 9. Os TLRs, ó, funcionais, nós vamos ter de 1 a 9. Então, tem um TOL1, TOL2, TOL3, TOL4, TOL5, TOL6, TOL7, TOL8, TOL9. São 9 tipos de TOL. E qual é a localização deles? São duas. Ou podem ser transmembrana, ou eles podem ser endossomais. Tá bom? Endossomais. Quais são os transmembranas? O TOL 1, 2, 4, 5 e 6 são transmembranas.
1, 2, 4, 5, 6. O tol endossomal é o 3, o 7, o 8 e o 9. Tudo bem? São quantos tols? 9. Tols, 9 tols, né? Quais são os tols transmembrana? 1, 2, 4, 5 e 6, né? E os endossomais? 3, 7, 8 e 9. Tá bom? 3, 7, 8 e 9. Beleza? Tudo bem? Pronto. Lembra disso aí, tá bom? Pessoal, só um detalhe, tá? Eu tô aqui no chat, eu não consigo ver o chat, tá? Quando vocês quiserem perguntar, podem ligar o áudio e aí você pergunta, tá bom? Vamos lá. Aí o que acontece, gente? Professor, eu tenho uma pergunta. Pode perguntar. Além dos TOL que estão na transmembrânica e no endossoma, você falou que tem um TOL citossólico, né? Não, citosólico não tem tol. Ah, Não, tá. citosólicos são os node-like receptors. Ah, beleza, valeu. Não existe tol citosólico, tá? O tol ou é transmembrana ou é endossomal, tá bom? Beleza? E eu tô riscando de verde, você tá vendo aí? Eu riscando de verde? Vocês Eu estão vendo na tô. tela? Riscando aqui do lado? Sim. Sim. Só que some, né? Só que some, né? É. Tá bom, vou ficar assim então, riscando daqui. Aí eu consigo olhar a câmera e olhar o chat. Vamos lá. Não, vou ficar normal O mesmo, que eu vermelho gosto de ficou. riscar. Se escolher em cima do vermelho, ficou. O verde que some, sabe? Pois é, vou deixar normal mesmo, melhor. Aqui. Professor, Vamos lá. então, os Então nodes, lembra. eles estão no citosol? Isso. Aí tá aqui, ó. Os node-like receptors, esses aqui, ó, eles que são os citosólicos. Aí citosólicos são os node, os Higg-like receptors e os CDS. Esses três são citosólicos, tá bom? O tol ou é transmembrana ou é endossomal. Lembrando que transmembrana 1, 2, 4, 5, 6, endossomal 3, 7, 8 e 9. Tá bom? Beleza? Pronto. E aí é importante você entender, isso aqui tem que saber de cor, tá? É a estrutura desses receptores, tá bom? Vamos entender, ó. Os toll-like receptors, os tolls aqui, ó, like receptor, ele tem uma estrutura, tá bom? Ele vai ter uma proteína curvada, que parece um C, ó, que a gente chama repetição rica em leucina, tá? Repetição rica em leucina. Ele vai ter uma proteína que parece um chapeuzinho curvadinho assim, ó, que a gente chama de cisteína, tá bom? Cisteína. E vai ter o seu domínio citosólico para ativar a via de sinalização intracelular, que a gente vai chamar de domínio TIR. Domínio TIR. Então, se eu perguntar na prova qual a estrutura de um tol, você vai dizer repetição rica em leucina, vai ter essa proteína chamada cisteína, tá bom? E o domínio intracelular, para desencadear o resto da resposta, a gente chama de domínio TIR. Que tá aqui, ó. Vou voltar aqui para vocês verem, ó. A gente vai ter a repetição rica em leucina, essa proteína chamada cisteína e o domínio TIR, tá bom? Então, esse aqui, ó, é o domínio, a gente chama de domínio efetor, tá? Por que domínio efetor? Justamente aqui, onde as proteínas intermediárias vão se ligar para desencadear o resto da resposta, tá bom? Beleza? Então, essa é a estrutura de um tol. Aí tá aqui, gente, ó, os tols transmembrana, 1, 2, 4, 5, 6, ó, 6, e os tols do endossoma, 3, 7, 8 e 9, tá bom? Outro detalhe para vocês. Os tols, lá no livro, eles diziam assim, eles formam, na verdade, tá? Tanto homodímeros quanto heterodímeros. Eu não sei que já achei, isso é bem facinho. Se você é uma pessoa heterossexual, você gosta de pessoa do sexo oposto. Se você é homo, você gosta de pessoa do mesmo sexo. É o mesmo princípio. O tol que forma um heterodímero, ele é formado por moléculas diferentes. Ó. Olha aqui o tol 1, ó. Ele é formado por uma molécula de tol 1
associado com a molécula de TOL2, ó. Então, ele é um heterodímero. O TOL2, por exemplo, são duas moléculas, ó, de iguais, ó. Então, eles é um homodímero. O TOL4 também, ó, são duas moléculas iguais, ó. Então, ele é um homodímero. O TOL5, ó, duas moléculas iguais, ó, um homodímero. O TOL6 são moléculas diferentes, ó. É um heterodímero. Tudo bem? Tudo certo? Professor, eu só fiquei em dúvida na estrutura do TOL. É recepção rica em leucina, proteína, cistecina e domínio TIR, que é o domínio vetor? Isso, repetição rica em leucina, Aham. cisteína e domínio TIR. Domínio TIR. Essa é a estrutura, Ok. tá bom? Ele seria o domínio efetor, então? Isso, o TIR é o domínio efetor, Ok. tá bom? Aí vamos aqui, pessoal, aqui, ó. Essa figura aqui, tu tem que ter de cor para tua prova, tá? Caiu no TBL essa figura, tá bom? Vocês perceberam, gente, que é isso aqui, ó. Sistema inato é isso aqui, tá bom? Por quê, ó? Lembra que o sistema imunato é justamente ele, né, pessoal, que vai ativar o adaptativo e vai secretar substâncias inflamatórias no tecido. Então, tu tem que saber esse mecanismo aqui, tá bom? Para que tu consiga entender esse sistema imuninato, tá? Por exemplo, eu não falei para vocês que quando você tem um processo infeccioso no tecido, o tecido vai liberar CXCL8? Sim ou não? Não falei para vocês? CXCL8 Professor, vai uma atrair dúvida. quem? Vai... O Pode falar. CXL8 aparece por conta do tecido que libera ou são os micro-organismos que liberam o CXL8? São as células teciduais que liberam, não é o micro-organismo, tá bom? Tá, obrigado. Beleza? Então, o tecido está liberando CXCL8, está liberando CCL2, tá? Aqui no tecido. E como é que ele vai liberar? Justamente ativando esses mecanismos aqui, ó, citosólicos. Esse que a gente vai entender, tá bom? Agora, tá? Vamos lá. Então, olha só. Para que eu desencadeie uma resposta, gente, de liberação de citocinas inflamatórias, por exemplo, quais são as citocinas pró-inflamatórias que vão ser ativadas no processo inflamatório? Lembra que a inflamação é um dos mecanismos de resposta do sistema imuninato. E para que eu tenha inflamação, eu tenho que ter liberação de citocinas, né? De proteínas de comunicação celular, tá bom? Quais são as citocinas pró-inflamatórias? Então, o TNF alfa. Esse aqui é um alfa, não 2 não, tá? Alfa. A interleucina 1, tá bom? A interleucina 6, tá bom? São todas citocinas inflamatórias. Quando estão liberadas no tecido, elas aumentam a inflamação tecidual. Como é que elas vão ser sintetizadas? Olha só. Então, você imagina aqui o TOL4. Ó. O TOL4, ele é um TOL característico, por quê? Porque ele que vai identificar o lipopolissacarídeo de bactéria gram-negativa. Então, tá aqui, ó. O LPS da bactéria gram-negativa se ligou à repetição rica em leucina do TOL. Estão olhando aqui? Acompanhando? Sim? Sim, Deu professor. ok. O TOL 4, ele faz o que mesmo? O TOL4 reconhece lipopolissacarídeo microbiano. Tá aqui, ó. O TOL4 está se ligando e reconhecendo, ó, LPS de bactéria gram-negativa, ou seja, o pump de bactéria gram-negativa, tá bom? Quando o TOL4 se ligou ao lipopolissacarídeo, isso vai se ligar aqui ao domínio TIR do TOL, a cadeia aqui, ó, o domínio TIR, ao domínio efetor, várias proteínas intermediárias. E aí, preste atenção. Eu quero que vocês lembrem de duas proteínas. Uma a gente chama de MID88 e a outra a gente chama de TRIF, tá bom? TRIF. A proteína MID88, ela vai ativar dois fatores de transcrição para liberar a citocina inflamatória, tá? Um a gente chama de NF-kappa-beta e a outra a gente chama de proteína AP1.
Esse fator de transcrição ativado, você aumenta a síntese de CCl2, de CXCL8, de interleucina 1, de interleucina 6, de TNF-alfa. Tudo isso aqui graças a essa via aqui, ó. Tá bom? Então, o professor quer dizer o seguinte, então quer dizer que quando entra uma bactéria gram-negativa no meu corpo, uma Pseudomonas aeruginosa, tá bom? E aí, o lipopolissacarídeo da Pseudomonas se liga ao receptor TOL4, ativa essa proteína aqui, ó, MID88, que se liga ao domínio efetor. A proteína MID88 ativa dois fatores de transcrição. Um a gente chama de NF-kappa-beta e outro a gente chama AP1. E aí a célula que reconheceu, gente, isso aqui está acontecendo dentro do macrófago, tá? Essa via aqui, ó, está acontecendo dentro do macrófago, dentro de uma célula dendrítica, dentro do neutrófilo, tá bom? Então, depois que aconteceu esse reconhecimento do lipopolissacarídeo, é que a célula vai liberar CCL2, CXCL8, ou seja, citocinas que vão inflamar o tecido. Para quê? Para que outras células migrem para lá para combater o agente infeccioso. Tá bom? Tudo bem até aí? Professor, você pode repetir só mais uma vez a cascata rápido? Só para me pegar aqui e anotar de novo? Tá bom, vamos lá. Ó, imagina que tudo que eu vou falar agora está acontecendo dentro de um macrófago, dentro de um neutrófilo, dentro de uma célula dendrítica, tá bom? Então entrou uma bactéria no corpo. Se essa bactéria for gram-negativa, o lipopolissacarídeo da bactéria vai se ligar ao TOL4, porque é o TOL4 que reconhece a LPS. E aí vai acontecer o seguinte, ó, o domínio efetor do TOL4 vai se ligar a proteínas intermediárias para liberar citocinas inflamatórias. Quais são essas proteínas intermediárias? É a MID88. Então, o domínio efetor da proteína MID88, ó, tá aqui, eu estou pintando aqui, ó, ele vai se ligar ao domínio efetor do TOL. Quando isso acontece, isso vai ativar fatores de transcrição. O que é um fator de transcrição, gente? É uma molécula que vai migrar para o núcleo da célula para aumentar a síntese de alguma coisa. Então, o NF-kappa-beta, juntamente com a AP1, vão migrar para o núcleo para quê? Para aumentar a síntese de CCL2, de CXCL8, interleucina 1, interleucina 6 e TNF-alfa, ou seja, todas as citocinas que vão causar o processo o quê? Inflamatório agudo. Por que inflamatório agudo? Para justamente combater o agente infeccioso que está lá no local, tá bom? Então, esse é um dos mecanismos que são utilizados, beleza? Para a produção de citocinas inflamatórias. Professor, e a proteína TRIF, que o senhor falou que é importante a gente lembrar também. A proteína TRIF é para sintetizar citocinas antivirais, tá bom? Então, a proteína TRIF é para sintetizar proteínas, citocinas, né, antivirais. Então, o que vai acontecer? Ó? Quando o TOL4, tá, é ativado por um pump microbiano, é acoplado no domínio efetor do TOL4 a proteína TRIF. Tá aqui, ó, a proteína TRIF, ó, acopla lá. Ó. A proteína TRIF ativa mais dois fatores de transcrição, que a gente chama de IRFs, que são fatores reguladores de interferon. Quais são os dois IRFs? IRF3 e o IRF7. E esse fator de transcrição aumenta a síntese, tá bom, de interferon, que são citocinas antivirais. Interferon do tipo 1, tá? Que são citocinas antivirais, tá bom? Então lembra, mediando via MID, produz o quê? Citocinas antivirais ou anti-inflamatórias? Anti-inflamatório. Isso. E mediando via TRIF, produz o quê? Citocinas antivirais, tá bom? Antivirais, beleza? Como os interferon do tipo 1, beleza? E aí a célula entra no estado antiviral. Pode perguntar. O MID, ele reage ali, né? Uma via, por exemplo, que o senhor deu de exemplo foi o LPS das negativas. O que Isso. ativaria o TRIF?
são os TOLs. Os TOLs, tanto o 4 quanto os TOLs endossomais, mas principalmente o TOL endossomal. Então, o TOL 3 endossomal, as partículas virais ativam TRIF. É só tu lembrar assim, ó. Lembra que o interferon é uma molécula que vai inflamar ou é uma molécula de defesa antiviral? Defesa antiviral. Antiviral, certo? Isso. Então, quem vai ativar defesa antiviral são principalmente os vírus, tá bom? E o vírus é o quê? Uma molécula que infecta, que está localizada no endossoma, tá? Então, tá aqui, ó, a molécula viral, ó, ativando o TOL3, ó. E o TOL3 se liga ao TRIF, que ativa fator regulador de interferon, que aumenta a síntese de interferon tipo 1, fazendo com que a célula entre no estado antiviral, tá No bom? caso, dentro Mas o dos TOL3 TOLs, seria só o 3? não, o 4 também. Quem ativa TRIF é 4 e 3, 3 e 4, tá bom? Perfeito, entendi. 3 e 4, tá bom? 3 e 4, mas principalmente o 3, principalmente, tá bom? Enquanto o MID, o TOL 1, 2, 5, 6, juntamente com o TOL 4, ativa MID, tá bom? Beleza? Qual da mídia, professor? 1, 2, 4, 5, 6. Beleza? Gente, entenderam essa figura? Um pouco. Professor, no talento, dá uma repetida aí só para fixar aí. Ontem caiu pra caramba isso aí, tá bom? Caiu os TOLs, caiu como ativa, tá bom? Vamos lá. Ó, o sistema imuninato, ele vai ter três mecanismos básicos para se defender. Não esqueça, inflamação, fagocitose e defesa antiviral. Tá bom? São os mecanismos efetores do sistema imuninato. Se alguém te pergunta como é que o inato defende o corpo, você vai dizer, inflamando, fazendo fagocitose e o estado antiviral, tá? Como que acontece essa inflamação? Via receptores TOLs, por exemplo. Você tem o TOL-like 4 aqui, conhecer LPS, ó, lipopolissacarídeo. Quando ele se liga ao TOL4, ele vai ativar proteínas que vão estimular o processo inflamatório. Qual é a proteína intermediária para inflamação? MID88. Ó. Então, a MID88 se liga ao domínio efetor do TOL, o domínio TIR daqui, ó. Tá bom? E aumenta, ativa a liberação, tá bom, de fatores de transcrição, como NF-kappa-beta, que é o que está aqui, mas também tem mais um, que é o AP1, tá bom? AP1, tá? Mas tem mais um. E o que é um fator de transcrição, gente? Você lembra que você estudou com o Paulo a transcrição de DNA viral? Estudaram? Ainda não. Ainda não? Vocês vão ver, o vírus vai fazer a mesma coisa, tá? Ele vai mandar informação no núcleo da célula para aumentar a transcrição de cópias dele mesmo. Por isso que ele vai se multiplicar. A mesma coisa é aqui, gente. Um fator de transcrição, ele manda uma informação para o núcleo da célula para aumentar a proteína, a síntese de alguma coisa. Então, NF-kappa-beta e AP1, quando ele migra para o núcleo, ele vai aumentar a síntese de citocinas inflamatórias, ó, como CCL2, CXCL8, interleucina 1, interleucina 6, TNF-alfa, tá bom? Aumentando o processo inflamatório, tá bom? Causando o processo inflamatório, tá beleza? Então, é isso que acontece, tá? E aí o paciente fica inflamado, né, e consegue fagocitar ali os micro-organismos que estão ali, tá bom? E para a defesa antiviral, o nome da proteína intermediária é a TRIF, ó, TRIF, que ativa o fator regulador de interferon, 3 e 7, ainda temos dois tipos, 3 e 7, aumentando a síntese de interferon do tipo 1, tá bom? Interferon tipo 1. E a célula entra no estado antiviral. No estado antiviral. Então, por isso que serve o interferon, tá? Fazendo com que a célula entre nesse estado aqui antiviral. Beleza? Professor, e os TOLs endossomais? Os TOLs endossomais, ó, que é o 3, o 7, o 8 e 9, eles vão mediar pelas duas proteínas também. O TOL3 media pela TRIF, ó, enquanto o TOL7 e 9, ó, pode mediar também pela MID88, causando ali, né, a liberação de citocinas inflamatórias. Tá bom? Então, são os mecanismos de liberação dessas citocinas inflamatórias. Beleza?
Vamos aqui. E aí nós temos, pessoal, ó, além dos receptores Toll-like receptor, tá? Nós temos outro grupo de receptores que são os Nod-like receptors, tá bom? Que é outro grupo importantíssimo aí, que caiu bastante. Esse daqui, vocês vão relembrar eles quando vocês estiverem no 8º período, tá bom? Porque, gente, em reumatologia, a gente percebe que os pacientes que apresentam doença reumática são pacientes que ativam muito, tá? Os NLRs, os Nod-like receptors, que são receptores que nós chamamos de receptores citosólicos, ou seja, eles estão no citosol da célula. Eles nem estão no endossoma e nem estão transmembrana, eles estão no citosol, tá bom? Então, por exemplo, o paciente que tem gota, o paciente que tem artrite reumatoide, o paciente que tem lúpus eritematoso disseminado, tá? São todos pacientes que têm uma hiperativação de NLRs, de Nod-like receptors. E adivinha, o tratamento que você vai prescrever para esses pacientes é justamente contra a ativação desses receptores. Por isso que é importante tu entender ele na imunidade inata, tá bom? Beleza? Tudo certo, gente? Tá dando para entender aí? Certinho? Sim, professor. Bom, Tudo certo, professor? tá, vamos lá. Tá. Só pegar uma aula aqui, 2 minutos, tá? 2 minutinhos. Só pegar uma aula aqui, rapidinho.
Oi, vamos lá? Bora? Bora. 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 Então, olha só. Então, aí nós temos, tá? Outro grupo de receptores, além dos Toll-like, tá bom? Que são os Node-like receptors, tá bom? Vamos entender um pouquinho sobre eles, tá? Vamos aqui, ó. Mesma coisa. Pessoal, Node-like receptor, lembra que eles são receptores que nós chamamos de receptores citosólicos. Vão estar no citosol da célula, tá? E também vão ter a sua estrutura. O que eu quero que vocês lembrem, ó? Os receptores NLRs, eles vão ter, que são os Node-like receptors, né? Eles vão ter vários subtipos. Eles vão ter o Node 1, vão ter o Node 2, vão ter os NLRPs, ó, NLRP3, NLRP7. Então, vai ter vários subgrupos, tá? Inúmeros subgrupos, tá bom? O que eu quero que vocês lembrem é que os receptores Node, eles vão formar complexos proteicos. Então, eles vão se associar vários Node e formar complexos de proteína, tá bom? De proteína de quê? De Node, né? O Node é uma proteína, tá? Vão formar complexos, que é esse aqui embaixo, ó. Então, tu percebe que aqui eu tenho um Toll, ó. Tá vendo aqui? Tem um Toll. E aqui eles formaram complexos, ó. Formando complexos, tá vendo aqui, ó? Tá enxergando? Aqui, ó. Esses complexos aqui, ó, formados por receptores do tipo NLRPs, ó, Node-like receptor, tipo 3, né? É o que forma o que a gente chama de inflamossoma. Inflamossoma. Tá bom? Caiu lá no TBL, tá? O que é o inflamossoma? Inflamossoma são justamente uma cascata de proteínas citosólicas formadas por subgrupo de receptores chamados Node-like receptors. E os inflamossomas, o próprio nome já diz, eles vão causar o quê? Inflamação. Vão causar um processo inflamatório. Tá bom? Beleza? E aí lembra, esse inflamossoma, quando ele é ativado, ele vai causar inflamação, liberando mais duas citocinas diferentes. Quais são as três citocinas diferentes? Perdão. Quais são as três citocinas, que é lá no TBL de vocês, que são derivadas do inflamossoma? Quem lembra? Quais são as três citocinas derivadas do inflamossoma? IL1, Alguém arrisca? IL1, IL18. IL1 beta e IL18. Exatamente, Júlio, tá? Então, as três citocinas que vão ser produzidas a partir da ativação do inflamossoma é o IL1, interleucina 1, interleucina 18 e a interleucina 1 beta, tá bom? Então, ou seja, se eu digo que um paciente tem uma doença imunológica, tá? Uma artrite reumatoide, por exemplo, e digo que a artrite reumatoide é uma doença que ativa complexos de inflamossoma, quais são as citocinas que o paciente vai produzir? IL1, IL1 beta e IL18. Então, o tratamento para esses pacientes vão ser justamente voltados, né, para a inibição da produção dessas citocinas, tá bom? Então, vamos ver aqui como que se forma o inflamassoma, tá bom? Bem simples. Vamos lá ver como é que se forma o inflamassoma. Vou apagar aqui. Então, tá aqui, ó. O inflamassoma, pessoal, tá bom? Ele é formado a partir de receptores do tipo NLRPs, como eu coloquei para vocês, ó, que é um subgrupo de receptores Node-like receptors, tá bom? E ele também tem as suas partes, ó. Tem essa região aqui, ó, chamada repetição rica em leucina, da mesma forma. Tem essa região que é o domínio efetor, tá bom? Essa região que é o domínio efetor. E tem essa proteína aqui, intermediária no receptor, que é chamado proteína NASH. Aqui, ó. Tá bom? NASH, tá bom? Então, qual a estrutura de um Node-like receptor? Repetição rica em leucina. Bom? Proteína NASH mais o seu domínio efetor. Beleza? Tudo bem até aí? Tudo certo? Sim, né? Sim. Então tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Mesma coisa aqui, ó. Qual a estrutura de um Node-like? Aqui, ó. Repetição rica em leucina, proteína NASH e o seu domínio efetor, tá bom? Então, para dar continuidade na cascata, para ativar o receptor Node-like receptor,
eu vou ter que ter outra proteína adaptadora, uma proteína adaptadora. Essa proteína adaptadora caiu lá no TBL, é chamada proteína ASC. Tá aqui, ela aqui, ó. A proteína ASC, ela vai ter 2 subdomínios. Um a gente vai chamar de PID e o outro a gente vai chamar de CARD, tá bom? Então tá aqui, ó. O domínio PID vai se ligar ao domínio efetor. E vai ficar livre o domínio CARD aqui, ó. Quem vai se ligar a esse domínio CARD é uma enzima que está inativa no citosol, chamada procaspase 1. Quando a procaspase 1 se liga a essa proteína chamada ASC aqui, ó, tá bom? Ela vai se tornar ativa. Então ela estava inativa, se ligou, vai se tornar ativa, chamada caspase 1. E a caspase 1 ativada, tá bom? Aumenta a liberação de citocinas inflamatórias, como a interleucina 1, interleucina 1 beta, tá bom? E interleucina 18, beleza? Então essa é a forma que produz a liberação, né, de citocinas inflamatórias a partir da ativação dos inflamossomas, tá bom? Professor, e o que é que leva à produção de citocinas pelo inflamassoma? Um monte de coisa. Pumps microbianos, ó. Dumps microbianos, efluxo de potássio. Então lembra, dentro da célula, a gente tem mais ou menos potássio. Tem mais potássio dentro da célula do que fora da célula. Quando você tem um efluxo de potássio muito intenso, isso leva à ativação do inflamassoma. Cristais, ó, levam à ativação do inflamassoma, cristais de ácido úrico, tá bom? Por exemplo, tá? Então, tudo isso leva à ativação de inflamassoma, tá bom? Por isso que pacientes, né, com doenças reumáticas vão ter pacientes que liberam aí essas citocinas inflamatórias por ativação do inflamassoma, tá bom? Outro detalhe importante, quando o inflamassoma é ativado, ele leva à morte da célula por um mecanismo, por um tipo de morte celular dependente de ativação de inflamassoma e de caspase. Como é que é o nome da morte celular? Quem lembra? Quem lembra? Qual o tipo de morte celular Apoptose? dependente de caspase e inflamassoma? Como? Não é apoptose, não. Necrose? Não, é piroptose. É Piroptose, piroptose, é verdade. tá? Isso, é com P, tá? Piroptose, tá bom? Professor, e a Ou seja, necropitose? oi? E a necropitose? Não, necroptose não tem a ver com inflamassoma, não, tá bom? A ativação do inflamassoma e da caspase 1 leva à morte celular denominada piroptose, tá bom? Microptose é outro mecanismo, tá bom? Beleza? Então lembra, tá? Então piroptose é o mecanismo de morte da célula, tá bom? Que a gente denomina aí, ó, por meio da ativação de caspase 1 mais inflamação, tá? Então, se eu coloco lá na prova institucional, digo para você que um paciente tinha lúpus eritematoso disseminado com aumento da ativação de inflamassoma, tá bom? Aí peço você explicar como que é a ativação, vai explicar esse trem tudinho aí, tá bom? Que eu expliquei para vocês, beleza? Professor, Oi. para ativação da caspase, a procaspase se liga com o ASC completo ou só com o CARD? É com CARD, mas o CARD faz parte da ASC, entendeu? Sim. A ASC tem 2 subdomínios, o PID de cima e o CARD de baixo. Uhum, Tem uma proteína com 2 aminoácidos, um PID e outro CARD, entendeu? entendi. Se tu falar que é com a ASC, não tá errado, não. Mas se quiser ser mais específico, você vai falar que é com PID, entendeu? Tá bom. Com CARD, tá bom? Obrigado. Beleza? Gente, alguma dúvida aqui? Se tiverem dúvida em que aí? Eu tive Certo? a piroptose. Tá. Ó, o que é a piroptose? Evelyn, a piroptose, ela é um tipo de morte celular, tá bom? Um tipo de morte celular que é mediado pela ativação de inflamassoma. Eu só tenho piroptose se eu tiver ativação de inflamassoma, tá bom? E de liberação de caspase, tá bom? Então a gente chama de piroptose. Então, piroptose é um tipo de morte celular, a célula vai morrer, vai
causa a lise da sua membrana por meio da ativação de caspase 1 e de inflamassoma, tá bom? E aí eu levo esse tipo de morte celular. Beleza? E aí, gente, acertaram no TBL? Acertaram, não? Pois é. Professor, o PID e o CARD, eles são subdomínios, né? Isso. O nome da proteína inteira é ASC. E a ASC tem 2 subdomínios. O PID, que se liga ao NALP, e o CARD, que se liga à procaspase. Entendeu? A procaspase, gente, é uma... Eles que ativam Oi? as inflamatórias, professor? Isso, exatamente. Gente, a caspase, ela é inativa, tá? Ela é inativada, a gente tem caspase à torta e à direita, a rodo no nosso citosol. Só que ela está inativa. Quando ela se torna ativa é que é o problema. É que ela vai ativar a liberação de citocinas inflamatórias, entendeu? Inclusive, a caspase 1, gente, as caspases, de forma geral, a caspase é várias enzimas, tá? O paciente, quando tem apoptose, ele tem a liberação de caspase também. A própria apoptose, tá bom? É um mecanismo de morte ativado por meio de caspase. Tá bom? Beleza? Vocês vão ver depois, em oncologia, tá? Vamos lá, vamos continuar. Alguma dúvida aí a mais ou não? Tudo certo? Certinho, né? Então, pronto. E aí nós temos, pessoal, ó, o sistema complemento, tá bom? Vamos entender aqui sistema complemento, tá? Lembra lá, sistema complemento, aqui, ó, sistema complemento é uma parte do sistema imuninato, tá bom? Que vai ser ativado para a morte de determinados grupos de micro-organismos, bactérias, por exemplo. Então, não é só uma proteína. O sistema complemento é toda uma cascata de proteínas que vai ser ativados, tá bom? Você lembra que eu falei, né? Que tanto o sistema imuninato quanto o sistema imune adaptativo, tá bom? Quanto o sistema imune adaptativo, eles vão ter a sua parte humoral e vão ter a sua parte celular. Isso é inato, tá? Adaptativo do mesmo jeito. A gente vai ter a parte humoral e vai ter a parte celular. Qual a parte humoral do adaptativo? Quem lembra? Gente, o que é os humores? São líquidos, estão diluídos em líquidos corporais. São os humores, tá? Quem é a parte humoral do adaptativo? São os Anticorpos. Anticorpos. Exatamente. E a parte celular do adaptativo, linfócito T, linfócito B. A parte celular do inato são todas essas que a gente está falando hoje. Dendrítica, macrófago, neutrófilo, eosinófilo, basófilo, mastócito. E a parte humoral do inato, adivinha quem é? Sistema complemento, tá bom? Então, faz parte do sistema humoral do sistema imuninato, tá bom? Vamos lá. E aí o que acontece? Vamos lá. Sistema imune do sistema complemento, a gente diz que vão ser 3 vias, ó. 3 vias, tá bom? 3 vias. Um a gente chama de via clássica, outra a gente chama de via alternativa, e a outra via MBL. Lectina, esse B é de bidding, que significa ligação, lectina ligadora, esse bidding, B de bidding, de manano, tá bom? Sistema complemento tem quantas vias? 3. Via clássica, via alternativa e via das MBLs, lectinas ligadoras de manano, ou manose, tá bom? Tanto faz, manano ou manose, tá? Não importa qual via seja, todas vão começar a partir, vão gerar, né, algo em comum, tá bom? Para desencadear a resposta, que é a formação de uma enzima chamada C3 convertase. C3 convertase, tá bom? O que eu estou dizendo para você? O início, a gênese da via clássica é de uma forma.
o início, a gênese da alternativa, para desencadear, para estimular a resposta, é de outra forma. A gênese da lectina ligadora de Manano é de outra forma, tá? Mas ambas vão ter em comum o quê? A formação de quem? De quem? C3 convertase. C3 convertase, exatamente. E aí, a partir daqui que a gente vai começar, tá bom? Então, olha só. Então, lembra que o sistema complemento é uma cascata de proteínas, tá bom? Que vão levar à morte do micro-organismo. Vão se aderir à membrana, ó, tá aqui o micro-organismo aqui, ó. Vão se aderir à membrana do micro-organismo, matando o micro-organismo, tá bom? Então, não importa se é clássica, alternativa ou lectina. Ambas vão gerar em comum essa enzima aqui chamada C3 convertase. Aí tá aqui, ó. A gente vai ter ligado, pessoal, a gente vai ter uma proteína do sistema complemento que a gente chama C3, ó. Tá aqui, ó, proteína C3, tá? Vai ter uma enzima que vai degradar a proteína C3, que a gente conhece como C3 convertase. Então tá aqui, ó, a C3 convertase degradou a proteína C3 e gerou dois fragmentos. Um fragmento maior, ó, você percebe que esse fragmento aqui é maior, e outro fragmento que a gente chama de menor, tá bom? Vou escrever bem aqui, ó. A proteína C3 vai ser degradada por uma enzima chamada C3 convertase, tá bom? Depois que a proteína C3 convertase degradou a proteína C3, a C3 vai gerar dois fragmentos. Um fragmento a gente chama de maior e outro fragmento a gente chama de menor. O fragmento maior é o C3b, tá bom? Deixa eu apagar aqui que ficou feio. A gente chama, ó, de C3b. E o fragmento menor, C3a. Sempre o fragmento maior continua na via, ou seja, continua na membrana ligado para formar as outras proteínas, e o fragmento menor, ele sai da via. Sempre, sempre. Sempre o fragmento maior continua na via e o fragmento menor sai da via. Tudo bem até aí? Deixa eu só mostrar para vocês, ó. Tá aqui, ó. Olha só. Olha aqui a figura, ó. Você tem um micro-organismo, tá aqui a membrana do micro-organismo. Aí você tem a proteína C3, ó, que vai ser degradada pela C3 convertase, tá? E gerando dois fragmentos, ó. Um fragmento C3b e C3a. Quem que continua na via? O fragmento maior ou menor? Maior. Maior, exatamente. Tá aqui, ó. O fragmento maior continua na via, enquanto o fragmento menor vaza fora. Esse azinho aqui, ó, de C3A, é porque ele se torna anafilatoxina. Ele consegue sair da via do complemento e esse pedacinho ativa outras células do sistema imunológico, tá bom? Como o próprio macrófago e neutrófilo, tá bom? Beleza? Então, o que vai acontecer, ó? A proteína C3b, ela vai se ligar com outra proteína chamada proteína BB, tá bom? Tá aqui, ó. Beleza? E esse complexo inteiro vai formar uma proteína chamada C5, tá bom? Chamada C5, ó. Tá bom? Chamada C5, tá? Então, lembra, o fragmento maior que fica, C3b, se acopla com outra proteína chamada BB, ó. Outra proteína chamada BB, tá bom? E forma uma proteína chamada C5 agora, ó. Tá bom? Proteína chamada C5, beleza? Essa proteína C5, ela vai ser degradada por outra enzima, que a gente chama agora de C5 convertase, ó. E a mesma coisa. A C5, proteína C5, ó, C5, é degradada pela C5 convertase e também dois fragmentos. Um fragmento maior, chamado C5b, e um fragmento menor, chamado C5a. Tá bom? A mesma coisa, C5a rapa fora da via, e C5b, ó,
continua na via. Aqui, ó. C5b continua na via. Tá bom? Então tá aqui, ó. Proteína C5 sendo degradada pela C5 convertase, gerando C5A, que sai da via, gerando processo inflamatório, por isso que é a anafilotoxina, e C5b, ó, continuando na via. Tá bom? Isso tudo na membrana do micro-organismo, tá, gente? Perceba que está grudado aqui na membrana do micro-organismo, tá bom? E aí é acoplado outras proteínas, como a C6, C7, C8 e C9, ó. Tá bom? E isso você vai percebendo que vai formando poros. Quando forma o C9, todo esse complexo ali proteico, a gente chama de MAC. São os famosos complexos de ataque à membrana. Tá bom? Aqui, ó, formando os complexos, ó, de ataque à membrana. Isso leva o quê? Leva a lise, ó, celular. Leva poros, né, na membrana da bactéria, levando a lise celular, levando a quebra do micro-organismo, da parede celular do micro-organismo. E aí a célula morre. Tá bom? Então, isso é o sistema complemento. Conjunto de proteínas que levam ali à morte, tá bom? De bactérias, né, de micro-organismos no nosso corpo. Beleza? Dúvidas aí? E onde? Perguntar? Pode perguntar, gente. Quer perguntar? Professor, essa C5A, ela tem a mesma função da C5 da C3A ou não? Mesma função. Era a Entendi. anafilotoxina. Era processo inflamatório. Mas ela é mais Sempre o forte fragmento. ou não? A A C5A? 5A, a 5A, isso. A C5A é mais Ah, intensa. entendi. Entendi. Tá Obrigado. bom? Professor, o menino no chat está perguntando, dizendo que não entendeu como a proteína morre no final. Como a célula morre? Ah, tá. Como a célula morre, né? Não é a proteína, não. A célula. Tá. E Lucas, olha só. A célula vai morrer se eu pergunto na prova como que o sistema complemento mata a célula. A tua resposta vai ser pela formação do MAC, do complexo de ataque à membrana. Então, tu percebe, ó, que na membrana do micro-organismo, tá aqui o micro-organismo, ó. Desenho em verdinho aqui, isso aqui tudo é a membrana do micro-organismo. Então, o complemento, toda a cascata vai se acoplando na membrana, ó. Proteína C3b, C5b, e aí se acopla a proteína C6, C7, C8, C9, e vai furando a célula, fazendo poros, tá? E todas essas proteínas agregadas é que a gente chama de complexo de ataque à membrana, tá bom? E aí a célula leva um tipo de morte por meio de lise, né? Lise celular, tá bom? De quebra realmente da parede celular do micro-organismo, do micróbio, tá bom? Lise celular. Beleza? O que mais? Pergunta para vocês. Quantas vias tem o sistema complemento? 3. Quantas vias? 3. Quais são elas? Alternativa clássica e de manose, né? Manano. MBL. Isso. Clássica, alternativa e MBL, que tinha ligadura de Manano, exatamente. Não importa a via que foi ativada, todas vão ter em comum a formação de quem? Da MAC. Convertase. Convertase. C3 convertase. Começa com C3, a MAC já é o final do processo. O começo do processo é a C3 convertase. C3 convertase vai degradar que proteína do complemento? C3. Isso. Em quantos fragmentos? 2. 2. Qual o nome deles? C3A e C3B. Isso. C3A e C3B. O C3A fica na via ou sai da via? Sai da via. Sai da via. E quem fica é o C3B. Fica onde? Grudada na parede do micro-organismo. C3B. Beleza. C3B vai se juntar com outra proteína chamada BB e formar outra proteína maior, chamada C5. Quem é que vai degradar C5? C5 convertado. C5 convertado. Gerando mais quantos fragmentos? 2, né? Qual o nome dele? C5A C5A e C5B. C5B.
Isso. C5A sai da via, gerando anafilotoxina, inflamação. C5B continua na via, tá bom? E aí vai só acoplando outras proteínas, gente, ó. A partir da formação da C5B aqui, ó, você percebe que vai só juntando outras proteínas, ó. Proteína C6, proteína C7, proteína C8, até formar o polo na membrana, ó. Formar a lise que causa a lise da célula, né? Então, todo esse processo aqui, ó, dessa cascata, a gente chama de complexos de MAC, de complexos de ataque à membrana, tá bom? E esse que vai causar a lise da célula, tá bom? Quem levantou a mão? Pode perguntar. Já Quem tirou levantou a minha mão? dúvida, professor. Obrigada. Beleza. E, professor, esse MAC, Oi. ele é a consequência da agregação de todas as proteínas. Todas essas proteínas, né? Isso, exatamente. Entendi. O resultado disso, né? Entendi. O Obrigado. resultado disso. Só que o resultado disso é a partir da C9, ó. Quando forma o C9, é que finalizou o último processo. Tá bom? Aqui, ó. Aí a C9, ela pode ser o MAC, né? A C9 é o MAC? Ou é- Isso, exatamente. A C9 é a proteína que leva o final da cascata. A última proteína da Ah, cascata. entendi. Professor, a C9 é que vai formar o poro na membrana do patógeno. Exatamente. E todas essas proteínas juntas são esse complexo, formado de complexo de ataque à membrana. E ela que vai causar a lise, né, na célula. Exatamente. A lisa celular. Exatamente. Obrigada. Tá bom? Se eu disser para vocês, ó, só a 9, só C9 é um complexo, só a proteína C9? Não, né? Não. A C9 é que fura, mas para ela chegar em C9, ela teve toda uma cascata anterior. Todo um complexo anterior. Tá bom? Que mais? Dúvida? Professor, Oi. na imagem não está ilustrado, mas a C6, C7 e C8 também vão passar por essa quebra pela convertase. É isso? Também. Mas só no final que, entendeu? Não é tão importante aqui não, tá bom? Tá. Elas também tem forma de metabolismo. O que mais, gente? Foi? Professor, a C9 sempre vai ser poli? Vai ser o quê? Poli? Isso. Sim, ela que vai formar o polo, tá bom? Vamos lá. Aí nós temos, ó, outra parte do sistema imunitário, para a gente encerrar, para a gente finalizar, são as barreiras epiteliais, tá bom? Caiu lá na prova de vocês. Pessoal, tudo que é barreira epitelial, tá bom? A gente vai ter sistema imuninato ali, tá bom? Então tá aqui, ó, nossa pele, trato respiratório, trato gastrointestinal, trato urinário, tudo ali a gente vai ter parte do sistema imunológico, tá bom? O epitélio, ele vai ser responsável por liberar o que a gente chama dentro da imunologia de AMPs, ó. AMPs. O que é um AMP? Um peptídeo antimicrobiano, tá bom? Então, o tecido epitelial, eles vão liberar AMPs, peptídeos antimicrobianos. Dentro dos peptídeos antimicrobianos, nós temos dois grandes grupos, tá? Que são as defensinas, ó, e as catelicidinas, tá? Então, defensinas e catelicidinas são o quê? São AMPs, são peptídeos antimicrobianos, são liberados pelas células epiteliais. Ele consegue degradar, ó, tá bom? A parede de micro-organismos. A gente chama de antibióticos naturais, tá, gente? Então, são antibióticos que o próprio corpo produz para combater bactéria patogênica ou bactéria patológica, tá bom? Do nosso corpo, tá? Então, nosso epitélio vai ter muito isso. Nosso trato respiratório, nosso intestino, tá bom? E aqui são as células, ó. Você já sabe a função delas, né? A gente já comentou bastante. E aqui, para a gente dar continuidade, ó, olha só o macrófago. Falei para vocês, o macrófago mata liberando principalmente ROS ou NO? NO. Falei lá no começo. Exatamente, NO. Tá? Como que ele produz isso? Olha só. Você vai ter receptores aqui na transmembrana do macrófago.
Me cita aí um receptor transmembrana. Qual pode ser? 1, 2, 4, 5, 6. Receptor TOL, TOL. exatamente. TLR 1, 2, 4, 5, 6. Reconheceu o pump. Vai englobar a bactéria, vai ficar aqui dentro. Ó. A bactéria englobou, ficou dentro do fagosoma. Ó. Tudo isso aqui. Ó. Bom? O que vai acontecer? Aqui na membrana do fagossoma, que é essa região aqui, ó, tá bom? Vai acontecer a síntese e a liberação, tá bom? E produção de óxido nítrico. O NO, ele é extremamente tóxico para a bactéria. E como que o macrófago vai produzir NO? Ele vai produzir NO a partir de um aminoácido chamado arginina. Arginina, tá bom? Então a gente vai ter uma enzima chamada inós, óxido nítrico sintável induzível. Vai pegar a arginina e vai converter em citrulina. E o fruto dessa resposta vai gerar NO, que é extremamente tóxico para o micro-organismo, tá bom? Então, lembrando, como que o macrófago produz NO? Existe uma enzima dentro do macrófago, chamada o quê? Inós. Vai pegar a arginina, converter em citrulina. O produto dessa reação produz o NO, tá aqui, ó, o óxido nítrico, que em contato com o micro-organismo lisa, né, degrada a parede do micro-organismo, tá bom? Extremamente tóxico, beleza? Outro detalhe, para a produção de ROS, de espécie reativa de oxigênio, que no caso o neutrófilo, tá? O neutrófilo, ele mata produzindo ROS. Gente, o ROS, a espécie reativa de oxigênio, é um radical livre, tá bom? Então, ele vai produzir ROS a partir da degradação, ó, do oxigênio. Então, ele vai pegar o oxigênio da célula, tá bom? E aí vai existir um grupo de enzimas que a gente chama de oxidases, tá bom? E vai produzir as espécies reativas de oxigênio, vai produzir radicais livres, tá bom? E, ou seja, o radical livre é extremamente tóxico para a bactéria. Aí eu pergunto para ti, gente, vocês acham que tem paciente que nasce sem nós e não produz NO? O que você acha? Sim ou não? Sim. Você acha que tem paciente, ó, que nasce sem a enzima oxidase, responsável por converter o oxigênio em radical livre para matar a bactéria? Sim, tá bom? Esses pacientes desenvolvem um grupo de doenças do sistema imunológico que a gente chama de imunodeficiências primárias, tá bom? Então, por isso que é importante você entender esses processos, tá? Porque depois você está imunologia aplicada, tá bom? E aí você vai saber, tá? Por exemplo, tem um tipo de doença que a gente chama de doença granulomatosa, tá? Que é justamente um tipo de imunodeficiência primária, onde o neutrófilo não consegue produzir, ó, ROS, espécie reativa de oxigênio. Ele não consegue matar a bactéria. Por quê? Porque o paciente nasce sem essa enzima aqui, ó, sem a oxidase, tá bom? E aí não consegue produzir a substância, né, para matar o micro-organismo, tá bom? E o paciente começa a formar granulomas nos tecidos dele, tá bom? Granulomas, tá? Que é só para mostrar as netoses, né, as armadilhas extracelulares de neutrófilo, tá bom? Pra vocês verem como é que capta micro-organismos, para degradar, tá bom? Aqui são os PRRs, ó, STOLs, like, ó. Isso aqui é a imunidade adaptativa já, tá bom? E só para vocês verem o processo inflamatório, ó, bom? Tudo isso vai causar e vai levar, né, o paciente a desenvolver processo inflamatório, tá? Então, ou seja, isso aqui tem pus, tem neutrófilo, alta concentração de citocina inflamatória, interleucina 1, interleucina 18, todo aquele processo que eu falei para vocês, tá bom? Vai acontecer aqui, tá bom? Beleza? Pessoal, então é isso, tá bom? Obrigado. E até a próxima. Vocês têm dúvida ainda? Alguma coisa? Eu tenho uma dúvida no chat aí. Tá. O macrófago usa NO, exatamente.
O macrófago, para matar o micro-organismo, o principal mecanismo dele é a liberação de óxido nítrico, tá bom? Óxido nítrico, tá? Enquanto o neutrófilo, o principal mecanismo é comer por meio dos grânulos de lisozima, de elastase e colagenase e também radical livre, como o ROS, tá bom? Beleza? Espécie reativa de oxigênio. Beleza? E o neutrófilo também tem os NETs, tá? Como eu acabei de comentar para vocês. Beleza? Tudo bem, gente? E aí? Deu para entender um pouquinho? Deu. Obrigada, professor, pela Nós, aula. Variada espécie reativa de bacana, ó. oxigênio. Tá bom? Querem fazer o TBL de novo agora? Sim, Pô, sim. deixa, tu Bora, deixa. professor. E aí, professor, dá um Ctrl Z aí e lança esse TBL de novo. Beleza. Então tá, gente. Bora estudar, meter o 10, tá bom? Deixa eu falar para vocês. Na semana, pessoal da turma C, B e A, vocês têm algum horário livre na semana? Qual o dia melhor? O pessoal da A tem pela segunda de manhã. Segunda de manhã? Professor da B, quarta de manhã a gente não tem aula. Segunda de manhã, quarta de manhã, né? E da Mas, turma doutor, C, tem que lembrar das quarta de pessoas manhã que pagam também? matéria também, doutor. O nosso é sexta a Beleza. partir de 3h20, a turma C. Ah, não, é 3h20, depois do né? seu horário que a gente tá livre só. Beleza. 3h20. Porque na sexta-feira, pessoal, na sexta, eu vou corrigir passar o feedback para vocês, né, do TBL de imunidade inata e relembrar um pouquinho do conteúdo, tá bom? Aí se desse pra gente adiantar na semana, a gente adiantaria, mas eu vou ver com vocês. Verifica um dia que dê para todo mundo. Fica melhor para todo mundo. É bom escrever com os Beleza? representantes das turmas, aí eles repassam. Beleza, então. Beleza. Tá bom. Quarta, depois das 15, beleza. Então tá bom, pessoal, obrigado. Professor. Vou encerrar. Deixa eu só parar aqui de gravar, peraí. Pronto, isso aqui fica salvo onde, gente, essa gravação? Não é no computador não, né? Agora. Seu e-mail, eu acho. Seu arquivo será salvo na pasta de gravações do Meet no Google Drive. Tá, vou lá pro Google Drive. É, Beleza, professor, vou procurar e vou mandar aí só pra vai só vocês. compartilhar o link depois. Tá bom, vou ver lá então. Obrigado, Como é que eu professor. faço? Valeu mesmo pelo esse sábado à tarde Gente, aí. obrigado, um grande abraço, bom descanso para vocês, tá? Obrigada, Ô, professor. Bom Diego, falou, sábado. falou, Fim. Bom Obrigado, descanso. professor. Bom sábado Valeu, pro senhor. valeu, bom descanso. Obrigado, professor. Até a próxima semana. Bom descanso. Até a próxima.